Bom, conforme eu estava falando, hoje eu vou resolver o desafio do módulo 4 com vocês aí. Vamos ler ele aqui então, o objetivo. Modelar um sistema de biblioteca aplicando conceitos de orientação a objetos. Criar classes representando o domínio. Aplicar encapsulamento, utilizar herança, aplicar polimorfismo. Aí tem entidades aqui, nessas entidades as classes principais, né? Livro que tem essas variáveis aqui. Autor, usuário e empréstimo, né? Aqui não tem o tipo das variáveis, eu só coloquei o nome, né? Mas aí, por exemplo, o ID pode ser um int ou pode ser long, o título é string, esse isbn aqui, sbn, é um string, né? É um número. A gente procurar aqui, ó. International Standard Book Number, é um número que representa o livro, tipo um código de barras. Pode ser um string. Ano publicado, um local date. Quantidade disponível int. E autor vai ser essa classe aqui, né? Que a gente vai criar depois. Então, bora lá. Sistema de biblioteca. Esse vai ser o nome do projeto. Vou vir aqui no IntelliJ. New Project. Java, né? Só precisa do Java, não precisa do Spring Boot. Sistema, underline, biblioteca. Aqui deixa marcado Maven, Java 21, beleza. Isso aqui para criar um projeto, um código simples eu desmarco. Vamos clicar em Create. This window, beleza. Bora lá criar as classes. Primeira coisa, eu vou criar um pacote chamado model, ou pode ser entity também. E aqui eu começo criando o livro. Clico no pacote model, new, java class, livro. E agora eu vou criar as variáveis, né? Para facilitar aqui, não precisar ficar dando alt tab, eu vou copiar isso aqui e vou deixar comentado aqui, depois eu apago. Então, as variáveis dentro de uma classe aqui, a gente coloca elas como private, né? Para não ter acesso externo, apenas com os métodos auxiliares. O ID ele pode ser tanto um integer quanto um long, mas eu vou preferir long. Título pode ser um string, private string título. Esse ISBN aí é um string também. ISBN. Ano publicação vai ser um local date. Private local date. Ano publicação. Opa, sem ser cedilha e acento. E o tio, né? E seguindo o. Isso aqui é o camel case. Que eu começo a primeira letra da primeira palavra minúsculo e já a segunda palavra com a letra maiúscula. Quantidade disponível pode ser um integer, private ou um int também. Nesse caso poderia ser int também. Quantidade disponível. E aí também, por exemplo, ficou muito grande essa variável, né? Eu posso abreviar isso aqui, ó, para QTD, em disp de repente, assim, ó. Daria no mesmo. Dá para entender que QTD disp é quantidade disponível. Poderia abreviar também sem problemas. O autor, o que acontece? O autor, ele é uma outra classe, né? Ele é uma variável também que vai estar aqui dentro, só que ele é de uma outra classe que a gente vai criar. Então, eu vou colocar o autor depois. Vamos criar primeiro, né, o autor, a classe autor, que tem esses três campos, né? Clica com o botão direito em Model, New, Java Class, nome da classe é autor. Aí eu vou colocar aqui comentado para mim não esquecer. Private long ID, private string nome, nacionalidade eu acho que pode ser um string também. Private string nacionalidade. Beleza. Aí eu crio os construtores, né? Eu posso criar na mão manualmente, por exemplo. O que é o construtor? O construtor é um método especial que leva o mesmo nome da classe, né? Então seria tipo autor, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui eu posso colocar public também, né? Acho que
Acho que não precisa não, mas pode ser feito assim também. Seria um construtor sem argumentos. E aí o construtor com argumentos, a diferença é que eu passo todas as variáveis, mas eu posso ir mais rápido aqui, ó. Clico com o botão direito. Cuidado onde clica com o botão, ó, porque se eu clicar aqui fora, ó, eu cliquei fora dessa segunda chave fechando, né? Se eu clicar em Generate, ó, não aparece. Tem que ser aqui, ó. Não pode ser dentro de um método também, né? Esse método autor aqui, ó. Se eu clicar aqui dentro, até aparece, mas vamos ver como é que fica. Até deu certo aqui, mesmo eu clicando dentro aqui desse método, mas o ideal é clicar nesse escopo aqui, né? Que é o escopo da classe. Onde começa essa chave e fecha isso aqui. No meio dela eu clico, venho Generate, aí tem todas essas possibilidades, né? Vou clicar em construtor. Aí eu marco aqui, ó, seguro o Shift, marco todas as variáveis e dou OK. Aí ele criou o construtor para nós com argumentos, né? Que são as variáveis. Então, construtor sem argumento, construtor com argumento, e faltam os métodos auxiliares de acesso, que é os getters e setters. Clico aqui com o botão direito, generate, getter and setter. Já vou direto nesse aqui, porque esse aqui já tem os dois. Eu poderia colocar separado, né? O getter primeiro, depois o setter, mas eu já vou colocar os dois de uma vez. Aqui segura o Shift, marca todas as variáveis e dá OK. Pronto. Tá aí, então essa classe autor tá completa, né? Construtor com e sem argumento, método getSet para cada variável, e é isso. Agora eu posso voltar na classe livro e colocar aqui o autor, ó. Private também, autor, autor. Pronto, criei o autor agora. E aqui a gente faz a mesma coisa, né? Referente aos construtores e os métodos. Generate, constructor. Para criar o construtor sem argumento, com esse método do generate, eu clico aqui em cima, tá? Se eu clicar no ID aqui, ó, ele cria o construtor só com ID. Não é o que eu quero. De novo, construtor, clica aqui em cima. OK. Criou o construtor sem argumento. De novo, generate, construtor, seguro o Shift e marco aqui todas as variáveis novamente. Dou OK, pronto. Construtor com argumentos. Clico com o botão direito, generate, getter and setter. Marco tudo. Dou OK. Pronto. Livre autor, tá feito. Qual que é o próximo? Usuário. O usuário ele tem nome, o ID, nome, e-mail e tipo. Copiar aqui. Clica aqui, New Java Class, usuário. Private, long ID, private, string nome. O e-mail pode ser um string também, private string e-mail. Esse tipo seria o tipo de usuário, né? Pensando aqui. Pode ser tipo um usuário administrador, um usuário default, usuário normal, né? Então a gente pode pensar que é o tipo de usuário. Vou colocar como string também. Private string tipo. E a mesma coisa. Construtor, generate, construtor, sem argumento. Clica com o botão direito, generate, construtor, segura o shift, marca tudo. Generate, getter e setter. Segura o shift aqui, marca todos novamente. Pronto. Até aqui alguma dúvida do que eu estou fazendo? O jeito que eu usei o autor dentro do livro? Qualquer dúvida aí? Vocês me perguntam. Tá tranquilo. Beleza, beleza. Vamos lá. Próximo aqui é o empréstimo. O empréstimo ele tem um ID dele, do próprio empréstimo. Ele vai ter o usuário, que é a classe anterior. Vai ter a classe livro, que foi a primeira que a gente fez. E uma data de empréstimo e data de devolução.
Vamos criar aqui. Empréstimo. E vamos criar as variáveis. Private, long ID, private, usuário, né? Aí a gente chama a classe que a gente criou, chamada usuário. Livro também, private livro, livro. E as datas local date. Data em empréstimo, private local date, data devolução. E mesma coisa também. E aí quem já está usando esse generate aqui, ó, pode usar o atalho Alt Insert também. A tecla Insert, ela tá escrito INS embaixo do print screen, tá? A maioria dos teclados. Eu vou mostrar para vocês onde que tá essa tecla Insert que eu costumo usar muito. Pelo atalho que é mais rápido. Ó, por exemplo aqui. Essa teclazinha aqui, ó. É Alt, tanto esse Alt ou esse Alt aqui. E a tecla INS, né, de Insert embaixo do print screen. É até mais rápido do que eu clicar com o botão direito e vir generate, olha só. Construtor. Aí eu dou só um Enter aqui, ó, dou um Tab. Eu costumo usar muito teclado, tá? Eu tô aqui, ó. Vou fazer de novo para vocês verem. Alt Insert. Move com a setinha para baixo até o Generate. Ah, já foi, né? Alt Insert já é o Generate. Aí eu clico em construtor, dou um Enter. Eu subo para model.empréstimo. Dou Tab. Aí o Tab, ó, ele vem aqui para baixo pro OK. E eu dou um Enter. Eu faço tudo pelo teclado, que é bem mais rápido. Ó, Alt Insert, construtor, seguro o Shift, marco tudo aqui, ó, setinha para baixo, marco tudo e dou Enter. Venho de novo aqui. Tem que mover, olha só, tá vendo que tem esse marcador aqui, que ele marca em qual linha que tá? Quando eu coloco o construtor aqui, ele fica aqui em cima, né? Tem que mover ele lá para baixo para ficar nesse escopo. Aí aqui, Alt Insert, Getter Setter, Enter. Segura o Shift, marca tudo e dá outro Enter. Pronto. Tá feito então a estrutura base, né, do projeto, que é essas classes, né, que é o model aqui. E as entidades aqui, né. Criar classes representando domínio, foi isso que a gente fez. Aplicar encapsulamento, utilizar herança e aplicar polimorfismo. Agora a gente tem que pensar como que a gente vai aplicar isso aqui usando essas classes, né, em cima dessas entidades que a gente criou. Vamos pensar agora como que a gente vai fazer isso. Que é o principal, né. Por exemplo, é uma biblioteca, né? Então a gente pode pensar que o usuário ele pode ser um aluno ou ele pode ser um professor também, né? Existe essa possibilidade de ser diferente. Eu vou criar aqui. Deixa eu pensar onde que eu posso criar. Eu posso criar aqui mesmo. Eu vou criar uma classe chamada pessoa. E ela vai ser abstrata. Para a gente poder aplicar os conceitos nela. E aí essa pessoa vai ter um private long ID e um private string nome. Porque o que acontece? Deixa eu ver. O usuário tem ID nome, o autor tem ID nome, o livro não tem nome, o empréstimo também não tem nome, mas o empréstimo tem usuário. Beleza. Vou criar os construtor, normal, e os getter setter. Opa. Certo. Agora, eu vou vir no autor aqui, e o autor ele vai ter um extends para pessoa. Como o autor tem extends para pessoa e a pessoa tem ID e nome, eu não preciso mais desse ID desse nome aqui. Eu posso tirar daqui. Aí o que acontece? Aqui eu tenho que dar um super. Aqui tem que dar um super
Deixa eu ver se eu colocar aqui embaixo, ele vai dar problema. O que que esse supper faz? Tem que ser em cima, na verdade. Esse supper ele é responsável por receber essas variáveis aqui dentro da classe autor, né, do construtor do autor, e passar elas para a pessoa, tá? Vai passar o ID e o nome para cá. E aqui a gente não precisa ter mais o get ID e nem nome, nem get nem set ID ou nome. Eu fiz dessa forma para vocês verem, né, que a gente está usando os conceitos da herança e do polimorfismo. Nesse caso é só herança, né? O polimorfismo é quando tem aquele override para poder utilizar menos código, né? Uma vez que eu tenho um usuário com ID e nome e eu tinha o autor com ID e nome também, eu posso atribuir esse ID e esse nome, que é comum, para uma outra classe abstrata chamada pessoa, né? E aí a mesma coisa que eu fiz no autor, eu vou fazer no usuário. Eu vou colocar um extends pessoa, e aí o ID e o nome aqui dentro do usuário eu posso remover. Olha, aqui, aí nessa parte do construtor, né, é onde a gente coloca o supper. O supper, ele vai ser responsável por transferir, né, por passar as variáveis de ID e nome para a classe pessoa, no caso. ID, vírgula, nome. Tem que ser na ordem que está aqui, porque o que acontece? Aqui no construtor de pessoa tá ID e nome, tá? Se tivesse ao contrário, se tivesse nome primeiro e ID depois, a gente precisaria passar nome primeiro e ID depois, ó. Eu troquei aqui só para vocês verem. Ó, aqui ele tá reclamando, tá vendo? Porque eu inverti lá. Se eu inverter lá, eu tenho que inverter aqui. O nome tem que vir primeiro e o ID depois. Por conta que o tipo de variável é diferente, né? O ID é long e o nome é string. Se os dois fossem string, aí poderia dar outro problema que é eu inverter, né, as variáveis aqui. Elas ficariam com valores invertidos, se as duas fossem string. No caso, como é um long e um string, ele só reclama que tem alguma coisa errada. Vou voltar ao normal que estava antes, nessa ordem. E aqui, os métodos getSet também eu posso remover. Então, repara, olha só. Eu removi aqui, ó, uma, duas, três, cada um é três, né? 3, 6, 9, 12, 12 linhas de código nessa classe, mais 12 na classe autor, 24 linhas de código que eu removi, utilizando essa ideia de uma pessoa, né, que tem um ID e tem um nome, e aí eu uso o extends para usuário e para autor. 24, pelo menos 24 linhas de código que já foi removido aqui. Continuando aqui, classe usuário. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Encapsulamento. O conceito de encapsulamento é a questão dos métodos getter e setter, né, que a gente utilizou para não deixar o usuário acessar diretamente as variáveis, né? As variáveis passam a ser private, né? Isso é uma coisa importante. Se as variáveis estivessem public, seria um problema, né? Então, esse conceito já foi aplicado. Acho que polimorfismo, herança também. Polimorfismo a gente precisa aplicar ainda, que é a questão do override. Vamos pensar como é que a gente colocaria esse polimorfismo aí. Empréstimo, talvez. Deixa eu ver aqui. Hum, 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 hum. Na verdade, deixa eu ver o negócio. Calma aí. Só abrir um negócio aqui. Ah, tem um main aqui também. Beleza.
Deixa eu alterar esse método aqui. Ah, tá. O prazo, por exemplo, de devolução de um livro, ele pode ser diferente para o aluno e para o professor. Para o usuário aqui, autor, cadê? A gente não tem professor. Poderia ter. Tá, deixa eu fazer um negócio. No usuário, a gente vai ter um método aqui abstrato. Eu coloquei abstrato aqui porque eu vou criar um método abstrato. Public abstract int get prazo empréstimo dias. Public abstract int get limite empréstimos. E agora o que a gente pode fazer? Não cria classe aluno. A pessoa vai para autor e usuário. E o usuário vai para aluno e professor. Tá. Eu vou criar mais duas classes aqui. Uma chamada aluno e a outra chamada professor. E aí, essas duas classes, elas vão ter um extend para o usuário. E o usuário, ele tem um extend para a pessoa. Beleza. Aluno para usuário e usuário para pessoa. E a pessoa tem um ID e um nome. O usuário, o que o usuário tem? Um e-mail e um tipo. O aluno, aqui ele está reclamando por conta dos métodos abstratos aqui, ó. Porque para o aluno eu vou implementar de uma forma e para o professor eu vou implementar de outra forma. O professor também tem um extends para o usuário. Então vai ficar tipo isso aqui, ó. Aluno e professor. Os dois são usuários e cada usuário é também uma pessoa, né? Com a diferença que os métodos aqui que tem dentro do usuário são abstratos, eles serão, né, implementados de formas diferentes para cada tipo de usuário. Então, eu vou clicar aqui, ó, Implement Methods, implementou. Aqui por default ele está colocando return 0 nos dois, porque são dois ints, né? Foi definido aqui que era int. Aqui também. E aí, o que acontece? Pro professor, vamos supor assim que o professor ele vai ter um tempo maior para ficar com o livro, né? Get prazo de empréstimo dias. É um método qualquer, poderia ser qualquer coisa aqui. Só um exemplo. Vamos supor que o professor 14 dias e para o aluno é só 7 dias. Limite de empréstimos é a quantidade de livros que eles poderiam pegar, né? Para o aluno eu vou colocar um livro emprestado por vez. Para o professor eu vou colocar até 3. E basicamente é isso, né? Isso aqui é a aplicação do polimorfismo, né? São mesmos métodos, né? Só que a implementação desses métodos aqui, o override, ela é diferente para cada tipo de classe. Agora vamos criar aqui uma classe principal, um main, para poder utilizar tudo isso aqui. Criei a classe main, né? Eu denominei o nome de main, PSVM, que é o que define que ela é uma classe que vai ter uma execução, né? E aí vamos implementar aqui.
O que acontece? Como o aluno e o professor, ele já está no final aqui, ele é a parte principal aqui, eu não preciso criar um usuário, não preciso criar uma pessoa, eu posso criar direto o aluno ou o professor, quer ver? Ó, como que a gente instancia uma variável? Aluno, vou chamar de A1, new aluno. Construtor sem argumentos, mas aí eu tenho que passar um usuário aqui também, né? Cadê os coisas, né? Faltou aqui os construtores, né? Não precisa de getter e setter porque não tem nenhuma variável aqui dentro. As variáveis estão nas outras classes. Mas os construtores a gente precisa. No caso, o construtor, esses dois aqui. Aí, olha, repara que ele já dá um supper que é para o usuário. Ele passa todas as variáveis que ele vai receber já para dentro do usuário. E o usuário ele define que o ID e o nome vai para a pessoa. Então, vamos lá. Se eu usar o construtor sem argumentos para instanciar o aluno, eu posso fazer isso aqui, ó, a1.set, né, e setar as 4 variáveis. O ID, set nome, colocar meu nome, a1.set e-mail, a1.set tipo, colocar aluno. Beleza. E aí agora eu vou criar o A2. Esse tipo, só pra gente lembrar aqui, onde que tá esse tipo aqui? Ele dá um super. O tipo ele tá no usuário, então é o tipo de usuário que está sendo definido. Aluno A2 é igual ao new aluno. E agora eu vou passar os variáveis aqui dentro. Para mudar um pouco, né? Usar o construtor com argumentos. 2L. L é por conta que é long, tá? Tipo da variável é long, então a gente tem que usar esse L aí. E cadê? Vou pegar aqui Leandro. Nome. Próxima variável que eu passo é nome. Leandro, vírgula, e-mail. Leandro@gmail.com. Opa. Ó, cuidado que eu ia pôr uma vírgula aqui, ó. Ia colocar o tipo aluno aqui, ó. E aí isso aqui é um problema, né? Porque tá tudo dentro de uma string, né? De uma aspas aqui. Isso aqui é fora. Vírgula, mais uma aspas para aluno. Pronto. Criei dois alunos, um com construtor sem argumentos e outro com construtor com argumentos. Agora eu vou criar professor. Professor, P1 igual a new professor. Fazer a mesma coisa, P1.set, ele vai, ó, receber as mesmas variáveis, né? Porque ele vai passar para o usuário e vai passar para a pessoa. O ID, 3L, P1.set, nome, Enoch, P1.set e-mail, enoch@gmail.com, P1.set tipo, aí aqui eu defino como professor. Professor, P2 é igual a new professor. P2. Opa, aqui eu já vou usar o construtor com argumento só para diferenciar. 4L, Jander, vírgula, jander@gmail.com, vírgula, tipo professor também. O que ele está reclamando? Esperava 4. Esperava no arguments, but found 4 arguments. O que acontece? Ele está falando que aqui ele não esperava nenhuma variável, nenhum argumento, mas ele veio 4 argumentos. O que significa? Significa que a classe professor não tem um construtor com argumentos. Clico aqui e crio os construtores. E aí ele parou de dar erro. Beleza. Tem o professor, agora eu vou pegar, vou criar uns livros, né? Vou pensar aqui, Clarice Lispector. Os livros dela aqui, vamos ver aqui. A Hora da Estrela. Tá, pode ser. Livro, L1, igual a new livro.
L1.7 ID. Como é livro, eu vou voltar pro 1 de novo. 1L, o ID, né? L1.7 autor. Aí eu preciso do autor, né? Então antes de instanciar o livro, eu preciso instanciar um autor. Autor, e é igual a new autor. Eu não posso usar A1 porque, né, eu já usei A1 para aluno. Então eu vou colocar autor só. E vou setar o ID do autor, 1L, autor.set nome. Vou colocar Clarice Lispector. Autor.set nacionalidade brasileira. Pronto, criei o autor. Aí aqui no método setAutor dentro do livro, eu posso passar o autor aqui. L1.set. Esse ISBN aqui depende do livro, né? O que eu tô vendo aqui estranho é que não tem o nome do livro aqui. Ah, tem título, né? É título. A Hora da Estrela. L1.7. Ano publicação. Que ano que foi publicada A Hora da Estrela? 1967. É um local date, né? Como é que eu vou colocar um local date aqui? Eu não posso só colocar 1967, porque ele espera o local date. O que eu poderia fazer nesse caso? Como aqui está pedindo só o ano de publicação e não a data, eu poderia colocar como uma string ou como um integer aqui. Só que aí o que acontece? Eu quero colocar a data publicação no lugar. Vamos mudar isso aqui. Ah, não, mas se bem que eles pedem só o ano mesmo. Vou mudar esse local date para um integer. Como a data de publicação de um livro ele pode ir de, sei lá, 0 até 2026, não são números muito grandes, né? Para pôr num string. Porque, por exemplo, CPF é um número, mas é um número muito grande, com 11 dígitos. Aí a gente costuma usar string para CPF. Nesse caso, como é só um ano, eu posso usar um integer aqui. E aí ele vai quebrar em alguns pontos, ó. Aqui ele quebra, a gente conserta para integer. Aqui também no método get e no método set aqui. Consertei. Aí eu posso setar o ano desse jeito. L1.set. O ID já foi, o autor já foi. Título já foi. Ano publicação. Falta esse ISBN aqui e a quantidade disponível. Deixa eu ver aqui se esse número é fácil de achar. Se não for, eu invento qualquer número. Ah, tem vários números aqui. Mas ele fala que é esse aqui que é o certo. Então eu vou usar ele. Poderia ser qualquer número inventado, não dá. Não tem problema. Quantidade disponível, vou colocar 10. Beleza. Criei o livro, criei o autor. O que é que tá faltando? O empréstimo, né? Porque professor e aluno, né? Seguindo aqui a ideia, aluno e professor vai para o usuário. De usuário vai para pessoa. E pronto. Autor e livro ele tem alguma coisa em comum. Faltou só o empréstimo. Então eu vou criar um empréstimo. O que o empréstimo precisa? Um ID. Empréstimo.set. Data do empréstimo. Aí que sim precisa de usar local date, né? Como que a gente utiliza local date? Local date, ponto. Aí existem várias possibilidades, ó. Off, quando eu ponho off, eu posso definir os valores, ó. Um ano, int ano, mês e dia do mês, né? Como que ficaria? Ano, mês e dia, é o padrão em inglês. Ano, por exemplo, 2026, vírgula, mês 4, vírgula, dia 13, acho que hoje é 13, é. Ficaria assim, né? O local date off. Ou eu posso utilizar um mais simples, que é empréstimo.set data de empréstimo.
localdate.now. Assim. Mais simples. Que é a data atual. Que ele vai pegar de acordo com a data do computador que está rodando a aplicação. Empréstimo.set. Data de devolução. Por padrão, ainda não vai ter uma data de devolução, né? Pré-definida. Então, não vou colocar essa data agora. Mas, por exemplo, ele teria que devolver se for. A gente pode fazer isso, né? Se for um professor, a gente coloca o limite máximo aqui. Se for um aluno, a gente coloca o limite do aluno aqui, por esse método. A gente pode até fazer isso agora. If. Cadê? A gente pode pegar o que está antes, depois aqui, o usuário. If usuário. Instance of aluno. Ou é o contrário? Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, tá. Tem que saber qual que é o usuário que eu vou passar, né? Eu vou pegar o A1. A1 ponto. Vou pegar só A1. Isso. Se o A1 for uma instância de aluno, eu pego aqui a data de devolução, set data de devolução, sendo a data atual, que no caso nem precisa ser data atual, pode ser a data do empréstimo, que é até mais simples. Em próprio empréstimo.get data empréstimo, plus, eu não consigo somar datas usando mais, tá? Eu vou tentar, na verdade, vamos ver o que acontece. A1.get prazo, cadê? Get limite de empréstimo. Prazo de empréstimo em dias, aqui é dias, né? Então, ó, não consigo somar um date com um int, que é referente a dias, usando esse mais, né? Eu uso esse plus aqui, ó. Plus, aí ele espera várias, ó, plus days aqui, ó, esse aqui é o melhor. Só que ele espera um long days to the. E eu passo esse plus days aqui, o prazo de empréstimo em dias. Ele vai reclamar, talvez? Não reclama. Como isso aqui ficou muito extenso, a gente precisa melhorar um pouco para ler de forma mais simplificada isso aqui, né? Eu vou extrair esse código que está dentro do parênteses aqui para fora. Local date, data de evolução. E ele recebe esse valor aqui. Esse valor é o empréstimo, get data empréstimo, a data do empréstimo, somando os dias, que é o prazo de empréstimo em dias. Set data de evolução. E aí eu seto esse valor aqui. Beleza. Mas na verdade eu nem preciso desse if, porque tipo, tanto faz se for aluno ou professor, né? Ele vai pegar o prazo em dias aqui do mesmo jeito. Nem preciso desse if então. Set data de evolução, empréstimo, ponto, set usuário. E aí o usuário eu pego do aluno, se não me engano, né? Como que a gente poderia pegar esse usuário? O aluno ele não tem um retorno aqui. Mas ele cria o cara aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um método aqui. Public usuário, get usuário. Return this.usuário. This.get usuário. Não, na verdade isso aqui tá errado. É porque ele não define um usuário, né? Se eu colocar só um, vamos ver se ele reclama. É, funciona. Uma vez que o aluno tem um extends para usuário, o aluno é um usuário. Então, você tem o usuário dessa forma. Empréstimo.set. Acho que foi, né? ID. Data. Faltou o livro. E aí, uma vez que o livro L1 foi emprestado, eu vou chamar o L1.set quantidade disponível.
E tem que subtrair um. Deixa eu pensar. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou lá no livro, vou criar um método auxiliar para emprestar livro. Public void emprestar livro. E aí, se a quantidade é this.quantidade disponível for maior que zero, eu dou um this.quantidade disponível menos menos. E é a mesma coisa que this.quantidade disponível recebe this.quantidade disponível menos um. Então aí eu uso o método emprestar livro aqui, ó. Quando eu setar o livro, eu chamo o L1.emprestar livro para diminuir, né, a quantidade. Na verdade, eu vou chamar ele antes até. Pronto. Acho que é isso. Eu posso criar um outro empréstimo. Empréstimo 2. Para usar o caso do professor. Set ID 2L. Empréstimo 2.set data empréstimo. Local date.now. Data de devolução aqui. Eu vou pegar esse aqui. Só que agora eu vou usar o... Ao invés do aluno 1, tem o aluno 2 que eu não estou usando. Tem o professor P1 e P2. Eu vou chamar o professor P1. Data de devolução 2. Empréstimo. Opa, empréstimo 2.7. Data de devolução. Data de devolução 2. Empréstimo 2.7 usuário. P1. E aí aqui. Vou até separar aqui. Pra gente não confundir. O empréstimo, digamos que é a parte principal, né? Da gente ver o projeto funcionando. CT usuário, agora livro. L1. Ponto emprestar livro. Empréstimo 2.set livro. L1 também. Beleza, se eu executar aqui, não vai acontecer nada. Ou vai dar algum erro. No máximo que pode acontecer é dar um erro. Mas olha, não exibe nada porque a gente não mandou exibir nada. Então a gente precisa dar um system out print ln, que é o salt, né? Eu digito salt, ele aparece o system print ln. Aí eu posso imprimir o aluno A1, salt o aluno A2. Vamos tentar exibir esses dois dados, que é o que a gente setou lá em cima. Deixa eu ver um toString. Na verdade, é porque a gente não implementou o toString, né? É, tem que implementar o toString aqui. Que também dá para implementar automaticamente. Ou não. Na verdade, eu tenho que implementar o do usuário também. Método toString. E aí eu implemento do pessoa. O do aluno ficou vazio, o toString, porque não tem nenhuma variável, né? As variáveis estão nas outras classes. O aluno não tem variável. Quem tem variável é o usuário e o pessoa. Igual o professor aqui também. Se eu tentar colocar aqui o toString professor, fica vazio. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora eu posso colocar um aqui para imprimir. A1 e A2. Ó, ainda não é isso que eu quero. Deixa eu tirar esse toString do aluno e do professor para ver se ele pega o toString do usuário. Beleza, é isso que eu precisava.
Ó, do usuário ele pegou o e-mail e o aluno. Se a gente vir aqui em usuário, e-mail e o tipo, né? Aí o que acontece? Eu vou implementar aqui dentro para ele pegar os dados da pessoa também, que é o ID e o nome. Eu vou usar essa mesma estrutura que está aqui, ó. Abre aspas duplas, vírgula, ID igual. Aí que ele concatena com ID. GetID, que é o método lá. E essa barra invertida que eu vou ter que copiar daqui de cima. Deixa eu ver. Um close character literal. Tem que pôr essa aspasinhas aqui. Essa barrinha aqui é para ele. O que que ele faz com essa barra? Ele põe um espaço em branco? Acho que é isso mesmo. Vamos colocar aqui agora o nome. Get nome. E vamos rodar de novo. Aí, ó, já veio mais coisa. O e-mail, o tipo que é aluno, tipo do usuário, né? O ID é 1 e o nome Gabriel. Ó, usuário 2, tudo certinho. E-mail, tipo, aí vem para pessoa, ID e nome, beleza. Aí a gente pode continuar com o System Print para imprimir os professores, P1, Solt, professor P2, o que mais? Professor, autor, Solt, autor, livro. O livro, por exemplo, inclusive eu tenho que colocar os métodos lá, toString, dentro dessas outros caras aqui, que eu acho que eu não fiz. O livro eu posso imprimir logo antes de fazer o empréstimo, para a gente ver que a quantidade era 10 e foi diminuindo. Vou colocar um system print ln aqui. Aí eu coloco aqui no final. E coloco outro. Aí já posso colocar aqui também, aqui embaixo. Vou rodar só para ver que onde não tem o toString ainda, para a gente poder criar. Ó, livro não tem toString. Pessoa deu certo. Essa pessoa que ele imprimiu aqui é do autor, parece, né? Essa pessoa, na verdade, é um autor. É, porque o autor tem o extends para pessoa. Tem essa nacionalidade que é brasileira. Não apareceu aqui. Vamos primeiro criar o toString do livro. Uma coisa de cada vez. ToString, livro. Executo o projeto. Livro tem o ID e tal, tem o nome, tem todos os dados do livro. E também tem um autor, olha só. O autor, que é uma pessoa. Tá aqui, ó, autor. Esse autor tá indo para pessoa. E aí, pessoa, ele pega o ID e o nome. O usuário já estava certo, os dados do usuário. Ó, são 4 usuários que ele imprimiu aqui, mas 2 são aluno, 2 são do tipo aluno e 2 são do tipo professor. A pessoa que ele imprimiu nesse cara aqui, depois dos 4 usuários, deixa eu ver onde que foi. Foi aqui, ó, o autor. Essa pessoa, no caso, é um autor e ele tem só ID e nome. Deixa eu conferir. É, ele tem ID e nome, mas o autor ele tem a nacionalidade também. Ele não imprimiu porque aqui não tem o toString. Nesse caso aqui, o autor, eu posso criar um toString para o autor. E aí ele vai acrescentar, ó, nacionalidade. Só que ele não colocou os dados da pessoa aqui, né? A gente coloca aqui embaixo. Pessoa. Deixa eu ver como é que fica antes de eu fazer isso. Deixa eu mandar rodar de novo. Autor apareceu só nacionalidade, que não é o que eu quero. Então vamos lá.
vírgula, pessoa igual. E aí eu chamo aqui o toString de pessoa. De repente, deixa eu ver. Get pessoa. Não, não dá. Tem que colocar os dados da pessoa mesmo, que é ID no. id.get id barra e nome get nome barra de novo. Vou rodar de novo e agora nesse autor vai aparecer o ID e o nome. Ó, autor, nacionalidade brasileira, ID 1, nome Clarice Lispector. Ó, repara que todos os usuários ele tem um ID. Uma coisa que eu achei meio estranho foi isso aqui. Eu fui bater aqui, porque aqui não. Ah, tá. Aqui tá falando que é um autor. Usuário ID 1, usuário ID 2, usuário ID 3 e usuário ID 4. No autor, ele não tem usuário, né? O autor ele pula para pessoa direto. Então, por isso que o ID é 1. Diferente do aluno e do professor, que tem o usuário e tem a pessoa depois. Mas mesmo assim, eu acho que isso aqui não tá certo, tá? Porque uma vez que o que tem o ID na última camada, né? O que tem ID é a pessoa, né? Vamos fazer aqui o esqueminha, ó. Autor vai direto para pessoa, tem ID e nome. No fim, então, todos são pessoas. Então, o autor não poderia ter ID 1 aqui, tá? Se a gente estivesse usando uma camada de banco de dados, isso aqui daria erro, não era para ser possível ter esse autor de ID 1 também, uma vez que ele é uma pessoa. Então, vou mudar aqui para ficar correto, 5. Beleza, L1, imprimir o livro, os dados do livro, olha só. A quantidade do livro inicial 10, a quantidade foi para 9, fiz um empréstimo. E depois do segundo empréstimo, a quantidade foi para 8. Faltou imprimir só os empréstimos aqui. Solt, empréstimo. Solt, empréstimo 2. Vai dar aquele mesmo probleminha que a gente não tem o toString. Ó, quando não tem o método toString, ele fica desse jeito. Vamos lá na classe empréstimo. E criar aqui o toString. Ó, clica, generate toString. Pronto. Pode ser que dê um problema aqui, vamos ver. É. O problema é justamente que ficou gigante isso aqui agora. Porque ele colocou aqui usuário e livro, tá vendo? E aí acaba imprimindo todos os dados do usuário e todos os dados do livro, que é muita coisa. Eu vou abreviar isso aqui. Vou colocar aqui nome usuário. E aqui eu vou chamar usuário.getNome. E o livro, eu vou colocar nome livro. Nem precisa seguir esse padrão. E aqui na frente, getNome. GetTítulo. Para ficar um pouco menor esses toString aqui dos empréstimos. Aí, ó, bem menor. Então, ó, empréstimo dia de 1, o nome do usuário é Gabriel, nome do livro, A Hora da Estrela, data do empréstimo, hoje, né? Data de devolução, daqui 7 dias, tá vendo? 13 mais 7, dá 20. O segundo empréstimo de ID 2, nome do usuário Enoch, o mesmo livro, né? Data de empréstimo a mesma, porém a data de devolução, olha só, 14 dias. Por quê? O usuário Enoch, ele é do tipo professor, e o professor ele tem uma data de devolução, prazo de empréstimo de 14 dias, tá vendo? E é isso, né? Em cima disso, a gente poderia criar outras regras, por exemplo, por questão do limite de empréstimo, né? Se ele for aluno, ele não consegue pegar mais de um livro emprestado ao mesmo tempo. Se ele for professor, ele já consegue pegar até 3, né? Poderia criar outras regras em cima disso. E por aí vai. Ficou bem extenso, né? Mas é isso. Utilizamos aí tudo que era para ser usado.
Alguém quer perguntar alguma coisa do código ou de outras coisas também? Tranquilo? Tranquilo. Vamos subir esse código lá, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá lá disponível. Vou entrar aqui no GitHub. Preciso desse código aqui. Onde é que eu pus esse autenticador agora? Eu não tô usando esse autenticador. Ah, tô sim, tá aqui. Não, não tô não. Enter code, factor. Eu não lembro onde que eu coloquei esse two factor aqui, mas beleza. Ah, talvez tá aqui. Não, não é esse. Na verdade, caramba. Não era pra eu estar usando a autenticação desses fatores, eu tinha tirado. Bom, mas vou encerrando por aqui. Depois que eu subir o código aqui, eu vou resolver isso aqui. Eu envio lá no grupo o link do repositório, beleza? Então, fechou. Valeu e até a próxima. Valeu, Gabriel.